Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, nada mais justo e necessário do que tratarmos no programa de uma série de questões que envolvem as mulheres. Se há conquistas por uma série de direitos que antes eram negados às mulheres, ainda existem dificuldades para a manutenção e consolidação desses direitos. As mulheres ainda enfrentam discriminação e violência, não só física, mas também moral, seja no ambiente doméstico, profissional ou social. Para conversarmos sobre esses problemas, convidamos a professora Ana Lúcia da Rocha Conceição. A Ana Lúcia é graduada em História e militante nas lutas das mulheres negras. Ela compõe a Coordenação Nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras, faz parte da diretoria da Associação de Mulheres Buscando a Libertação de Cariacica e também integra o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher e o Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia, aqui ao Ponto de Vista. Prazer em tê-la aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Assim, é um prazer, estar aqui dialogando, participando dessa entrevista, E a gente espera poder contribuir um pouco mais sobre as informações dessa luta que é nossa, é de todo o estado, do Brasil e do mundo. Pois é, Ana Lúcia, com toda essa sua militância e vivência, principalmente vivência nessa defesa dos direitos da mulher, qual a avaliação que você faz hoje da situação da mulher brasileira? Bom, Thelma, a situação, se a gente fizer um recorte aí do século XX para cá, as lutas foram sempre constantes. A gente fala que diária, Ao acordar, para nós mulheres todo dia uma luta, mas no campo das políticas públicas, isso foi se avançou um pouco mais a partir do momento que começou a ser reconhecido que o Estado brasileiro teve que reconhecer as desigualdades existindo em diversos tempos. Ora, foi no início a desigualdade pelo voto, onde que as mulheres não tinham direito de votar, e esse ano se completa isso, quer dizer, foi uma conquista. E aí, no parlamento, então, a partir do momento que o Estado reconhece as desigualdades de gênero, de classe, de raça, e aí, mas por força do movimento social, ou seja, as mulheres precisaram ir para a rua, quem veio antes de nós precisou ir para a rua para poder dizer todas essas desigualdades e o Estado tratar como políticas públicas. Pois é, mas apesar de todos esses avanços que você acaba de citar, e avanços obtidos à custa de muita luta, de muita pressão, Isso aí é bom que se diga isso, Não foi um processo espontâneo, Foi um processo que foi uma construção através de muitas lutas, Ainda assim, você diria que existem lacunas que precisam ser preenchidas nessa luta das mulheres? Sim. Primeiro, essa palavra muito grande, patriarcado, quer dizer, o poder aonde que pensa que precisa controlar a mulher, o estado dela, o corpo dela, a mente dela, o espaço, permitindo apenas que a mulher saia para trabalhar, mas que ela vá garantir o sustento. Então, esse patriarcado, esse modelo, esse poder, leva a uma opressão. Então, a grande mácula, o grande dor, o grande nó que a gente tem nas diversas instituições é a ideia de controlar, quer dizer, o poder oprimir as mulheres. Isso a gente chama poder opressor nas relações de gênero, onde que a mulher não tem a liberdade para ela fazer, para ela ser dona do seu próprio dinheiro, dono das suas próprias escolhas. Você diria que esse machismo estrutural, que está bem arraigado ainda na nossa sociedade, ele acaba favorecendo todo esse cenário aí de discriminação e violência contra a mulher? Sim, acaba. Então, passa por um processo educativo, sim. Mas aí, quando chega nas instituições, a gente pôs um exemplo. Se avançou muito na Lei Maria da Penha, ao ser criada em 2006, onde que o Estado reconheceu a violência doméstica como
uma questão de políticas públicas. E aí, equipando não só as delegacias, mas também os outros espaços para poder acolher essa mulher. Mas a partir do momento que a gente chega uma mulher chega numa delegacia da mulher e tem um delegado ou tem um atendente que não vai acolher e vai achar que porque não tem marca, porque não tem uma violência física, aquilo ali pode ser tratado, não é considerado algo perigoso, algo que vai deixar essa mulher com dificuldade, né? Não. Aí, quer dizer, é ali que a gente vê, ou quando essa mulher não é ouvida. E é isso que vai gerar o quê? O feminicídio, muitas vezes. Por isso que é um estado que se mata. Então, assim, essa relação de opressão, ela tem que ser combatida, ela tem que ser enfrentada. Você falou da Lei Maria da Penha, que realmente é uma lei mais do que necessária, né? Mas a gente tem casos em que a mulher, ela recebeu todo o suporte da Lei Maria da Penha, inclusive é protegida por o que a gente chama de medida protetiva e ainda assim é vítima da violência, né? Isso. Então, onde é que está aí a falha? O que está faltando aí nesse processo? Pois é, a parte... o sistema, né? Aonde que chega a porta de entrada, muitas vezes não é a delegacia, né? É o cumprimento dessa lei. Muitas vezes é interpretado, por exemplo, a medida protetiva, aquela mulher precisa de trato de segurança e ela acaba ficando aprisionada. Ela tem que o Estado acaba interpretando, olha, essa mulher tem que tomar conta, ela tem que ser vigiada, então ela tem que fazer essa autossegurança. E o agressor acaba ficando solto, né? Ele tem consciência, mas ele ultrapassa porque ele percebe a falha da lei, que ele que não está sendo vigiado. Casas de acolhimento seriam uma boa alternativa para isso? Para quem? Para as mulheres e seus filhos, no caso. É chamada essa casa, de verdade, a casa-abrigo, são para as mulheres que estão numa iminência vítima de morte, né? Estão sob ameaça de morte. Então, ela existe. A gente tem aqui no estado, estadual, a Casa Maria Cândida, que funciona, né? Durante a pandemia, teve algumas coisas restritas, e aí muitas vezes as falhas que a gente observa, porque tem uma casa só na Grande Vitória para atender toda a região metropolitana. Outros municípios, o município também poderia ter, a Serra já teve uma, Cachoeiro já teve, Colatina teve, mas foram desativadas. Então a casa-abrigo é para essa situação, mas existe outras formas, né, também que são os aluguéis sociais que as prefeituras, né, está lá dentro da própria Lei Maria da Penha, através da assistência social, através do CREAS. Aí o que a gente chama, Thelma, que é o funcionamento em rede. Quando você perguntou anteriormente, aonde que está a falha que leva muitas vezes esse feminicídio ou a proteção a essa mulher? Quando não funciona no município, que também tem responsabilidade. O enfrentamento à violência está lá na Secretaria de Segurança Pública? Sim. Mas os outros serviços que vêm antes ou após, por toda essa passagem, então precisa do funcionamento dessa rede. É o município, através da assistência social, é o Estado, é a Segurança Pública e a própria Justiça, através do Ministério Público, né, da Defensoria Pública também. Ana Lúcia, você diria que a questão financeira ela ainda pesa bastante nessa questão da mulher, que, por exemplo, às vezes a mulher, ela fica numa relação abusiva por conta de uma condição, de uma falta, né, de condições de se manter e também de sustentar os seus filhos, né? Isso é um problema também muito sério? A violência doméstica necessariamente não está ligada à situação de baixa renda, né? Ou não, sim, a gente sabe que ela acontece nos mais variados... A situação acontece porque essa mulher, ela ao sair, ela está sendo vítima de violência, se ela tem seus filhos,
Não é porque ela precisa desse apoio financeiro, desse tudo. Muitas vezes, se ela só tem um emprego, acaba responsabilizando tudo para ela, e o companheiro, muitas vezes, nada, não sobra nada. Então, e aí o medo, né, a ameaça, então a relação não é essa dependência financeira, mas são as responsabilidades que acabam caindo somente sobre a mulher, e muitas vezes ela é culpabilizada por ela ter, e não é vítima, né? Não é vista como a vítima, ou seja, porque, e está comprovado nos estudos, a gente encontra movimento social, uma rede de estudo sobre a questão da violência, uma mulher pode viver numa situação de violência durante até 18 anos. Então, quer dizer, ela causa uma dependência, quer dizer, ela fica doente porque os primeiros sintomas, as primeiras violências, a violência verbal, né, a psicológica, depois vem a violência patrimonial, quer dizer, se tira uma coisa dela, limita o espaço dela, dizendo que se ela trabalha, muitas vezes, não é porque ela não está trabalhando, ela está trabalhando, mas ela tem o direito de ir e vir, então ela tem que se manter silenciada. Até chegar à violência física, ela já passou por outras violências. E muitas vezes o serviço público não reconhece isso. Então, quando a gente está falando dessa situação, que a falha está nessas redes, então, quando se chega a um número grande, né, mais de 80 mulheres mortas só o ano passado, 34 vítimas de feminicídio, é porque já extrapolou e houve falha em algum serviço lá da ponta. Agora, é importante frisar também, né, que toda essa violência, né, contra a mulher, ela não está apenas restrita, né, às regiões periféricas, ela está em todos os lugares, né? Se for pegar o mapa, é importante todo mundo olhar o mapa da Secretaria de Segurança. No interior do estado, a região noroeste, durante o ano passado, foi onde a região, pegando Colatina, que é né, o estado dividido em regiões, onde que houve o maior índice de mulheres vítimas de violência, de todos os tipos de violência. Então, assim, algo está muito crescente no sul do estado. Então, essa violência, quando está falando de violência doméstica contra as mulheres, não é só dentro do âmbito do lar, ou apenas ou só o companheiro ou a companheira. Muitas vezes é o pai, um filho. Então, a gente os casos muito brutais que ocorreu ano passado, principalmente no período da pandemia, foi crescente, porque as pessoas ficaram mais dentro de casa, convivendo. Então, houve esse número grande. Só dar um exemplo, teve mulheres que precisou dormir, passar a noite por lá de fora para poder dormir no meio do mato para poder pedir ajuda no dia seguinte. Então, cresceu sim. Agora, Ana Lúcia, você faz parte, né, de uma série de entidades, dentre elas, né, de organizações, dentre elas o Fórum de Mulheres do Espírito Santo, né? Como o Fórum vem atuando aí para mudar essa realidade? O Fórum de Mulheres, então, ele surgiu em 1992, está completando 30 anos esse ano. Então, ele surge a partir da luta durante o ano sobre a questão do enfrentamento à violência, a criação da Casa Abrigo. E aí a gente tem atuação com várias organizações do interior, como mulheres quilombolas, indígenas, camponesas, urbana, pescadoras. Então, a nossa luta é denunciar as violências, mas também todo esse trabalho de acompanhar as políticas públicas da área da saúde, contra a violência obstétrica, que é aquela também que está lá na ponta da maternidade, contra a violência das mulheres lésbicas que sofrem, são vítimas também por aquilo que a gente falou inicialmente, por ter essa visão patriarcal, onde né, a sociedade tem que ser monogâmica, né? Então, se a mulher, se ela é lésbica, ela está saindo né, desse padrão, e é isso. Infelizmente, o nosso Estado, a forma de enfrentar isso é por uma educação. E eu espero né, que a gente se eduque mais enquanto sociedade, né, para que possamos né, ter as mulheres no seu
lugar que ela tem que ocupar, que é todos os lugares, né? E com respeito e oportunidades iguais em relação aos homens, né? E é isso que a gente espera. E, ó, sucesso aí para o trabalho do Fórum, tá bem? E todas as lutas aí para as mulheres. Isso aí. E eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Esperamos você na próxima semana em mais um Ponto de Vista. Até lá!